Boa noite, espero que vocês estejam bem. Para mim é um momento muito feliz e muito agradável. Quando eu paro um pouco para meditar na Palavra de Deus e compartilhar com vocês aquilo que fez bem para mim, que eu aprendi muito. E eu quero também compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam bem, com o coração preparado para ouvir essa mensagem. Não sei que hora que você vai assistir, mas a hora que você for, tenho certeza que o Espírito Santo vai atuar e vai trabalhar na sua vida. Você sabe que eu, desde pequena, né, me impressionava muito com a crucifixão de Jesus. Jesus ter morrido na cruz. Quando eu era bem pequenininha, que eu era católica, com a minha mãe, né? Não era, minha mãe era, e me levava à igreja. Eu deparava diante do crucifixo, porque tinha uns crucifixos grandes na igreja, principalmente essas igrejas barrocas de Minas Gerais, na cidade de Andradas. E eu ficava ali olhando aquela imagem, né? E ficava pensando, mas por que ele precisou morrer, né? Depois, nós viemos para Limeira, para o estado de São Paulo, e uma das vizinhas, ela é da Igreja da Assembleia de Deus, convidou a minha mãe para ir na Igreja da Assembleia de Deus. E a minha mãe foi e gostou e levou todos nós. Então nós crescemos ali na Igreja da Assembleia de Deus, passamos grande parte da nossa juventude. Me casei na Igreja da Assembleia de Deus. E louvo a Deus por isso, porque pelo menos eu não fui assim para o mundão, né, desfrutando dos prazeres do mundo, não. Apesar de ser uma igreja bem rígida nas doutrinas, mas eu louvo a Deus porque ali eu comecei a aprender a amar a Deus, né? Mas me impressionava muito com a história da morte de Jesus. E eu pensava sempre assim, mas por que ele não salvou a gente sem precisar ter morrido? Por que precisou morrer para que nós sejamos salvos? Para que fôssemos salvos? E isso ficava na minha mente. Eu não entendia muito bem, né? E por muitas outras coisas, né? Sempre fui interessada em estudar a Bíblia Sagrada. O saber, para mim, era coisa muito importante da Palavra de Deus. E eu sempre estava estudando, apesar de não entender muita coisa, mas eu lia a Bíblia. Se perguntasse para mim, eu falava onde está escrito, mas muitas vezes eu não sabia o que significava aquelas palavras que eu estava lendo. Mas e essa questão de eu querer saber por que Jesus precisou morrer para me salvar. Ele poderia ter me salvado ou salvado toda a humanidade sem precisar passar por esse processo da morte, uma morte de cruz tão cruel, né? E depois aconteceram muitas coisas na igreja e muitas, né, lutas que nós tivemos ali. Fui muito mal compreendida, né, na Igreja da Assembleia. Eu queria entender as coisas, então eu fazia pergunta para os pastores e mesmo não entendia, eu levava para outro lado e chegaram até a me ameaçar de destruir a igreja se eu continuasse perturbando com as perguntas, mas eu só queria a resposta e eram as perguntas que eu fazia. E depois então, passado um bom tempo, né, já tinha me casado aos 25 anos de idade, então foi aonde que por a igreja não conseguir o que nós queríamos, que foi um grupo de pessoas, foram 25 pessoas que saíram, que foram excluídos juntos da Igreja da Assembleia de Deus, na minha época,
porque eles não conseguiriam responder às nossas perguntas, então eles preferiram nos excluir da igreja. Então nós somos excluídos, né? E foi assim, muito chocante pra gente, foi muito triste, né? Eu falava, pastor, eu não quero sair da igreja, eu quero só que o Senhor responda as perguntas. Eu gostaria que o pastor dissesse assim, eu não tenho resposta agora, mas vamos orar, vamos nos reunir para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para nós responder. Mas não, eles eram taxativos, ou aceita ou será excluído. E então nos excluiu daí, né? E aí depois entramos em contato com a Igreja Adventista, um professor da Igreja Adventista começou a nos dar estudo e clareou muito a nossa mente com as respostas, as perguntas que nós fazíamos, né? Então nós ficamos assim, aquele grupo de pessoas que saiu, ficamos muito agradecidos e fomos para a Igreja Adventista. Foi a coisa mais certa que eu fiz na vida, ir para a Igreja Adventista, entende? Então clareou. E essa pergunta, por que Jesus precisou morrer, né? Para que eu fosse salva, para que todas as pessoas fossem salvas. Então eu comecei a encontrar as respostas. Eu só fui entender esse assunto quando eu estudei sobre o santuário. Porque quando eu lia na Bíblia, sobre ali no Velho Testamento, o ritual do sacrifício, que matava o cordeirinho, tudo aquilo, eu só lia, mas não entendia o porquê. Mas quando eu comecei a entender, eu compreendi o plano da salvação, da redenção. Aí eu entendi por que Jesus precisou morrer, né? Naquele ritual ali do santuário, aquela solenidade. Gente, olha, hoje eu fico olhando às vezes as igrejas, né? Fazendo shows e fazendo tanta coisa, né? Tem igreja que tem até um ringue dentro da igreja, luta um boxe dentro da igreja, outra igreja tem uma prancha de surf. Então, a gente não entende isso, porque a igreja é um lugar santo, é um santuário de Deus, né? Então, eu aí comecei a estudar o santuário, e foi aonde que eu vim a compreender, né? Quando fala, nós estamos vivendo nos dias que antecedem a volta de Cristo, nós estamos vivendo assim, um momento muito solene que antecede a volta de Jesus. E devemos nos preparar para isso. Mas eu gostaria de ler aqui para vocês o que está escrito em Daniel no capítulo 7, do versículo 9 a 10. E diz assim, e continuei olhando, diz o profeta Daniel, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como limpa lã. E o seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Olha só, milhares e milhares o servia, e milhões estavam diante dele. E assentou-se o juiz, e abriram os seus livros. Eu fiquei impressionada. Se você pegar o Apocalipse também para estudar, quando fala dos livros, você sabia que além do livro da vida, cada um de nós temos um livro lá no céu, aonde são registrados as nossas ações, nossos atos, tudo que fazemos, ou de bom ou de ruim, está anotado nesse livro. Então, aqui quando disse, vocês estão vendo aqui o profeta Daniel estava tendo uma visão de um julgamento, né, de um tribunal. E ele diz assim, que milhares e milhares e milhões estavam diante dele.
Esses milhares e milhares e milhões são anjos, que são as testemunhas. E você sabe que todo ser humano, todos, porque assim foi apresentado a visão ao profeta, a grande e solene dia em que o caráter e a vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra. Cada homem seria recompensado segundo as suas obras. No momento que nós estamos vivendo hoje. Então, quando eu comecei a estudar sobre o santuário, o ritual do santuário me fascinou. Quando a pessoa cometia algum pecado, ele tinha que pegar um cordeiro sem defeito, porque aquele cordeiro representava Jesus, que um dia viria a morrer por eles. Então, ele pegava o cordeirinho, ele chegava diante do sacerdote e ele punha a mão na cabeça do cordeiro e ali ele confessava os seus pecados. Então, a culpa dele, do pecado dele, passou-se agora para o cordeiro. E aí o sacerdote entregava a faca, o cutelo, nas mãos do pecador, e o pecador tinha que degolar, ele que tinha que cortar o pescoço do cordeirinho. Significa que foi meus pecados que matou Jesus lá na cruz. Então, naquele momento que ele cortava o pescoço, que o sangue escorria, o sacerdote parava aquele sangue com uma bacia. E aí, porque essas coisas estavam acontecendo no pátio. Então, o sacerdote entrava no santuário, no lugar santo, que eram 2 compartimentos, o santo e o santíssimo. Mas o sacerdote entrava no lugar santo e ele molhava os dedos naquele sangue e colocava na ponta dos altares, que o altar tinha 4 pontas, ele colocava ali, e também ele espargia aquele sangue nas cortinas que separavam o santo do santíssimo. Vocês imaginam o ano todo quanta gente vinha ali confessar os seus pecados, matar o cordeirinho, e o sacerdote entrava lá dentro e espargia o sangue. O santuário ficava lameado de sangue, tudo salpicado, as cortinas. Eu fui perdoada, mas o registro do meu pecado ficou lá no santuário marcado. Ficou lá. Era uma coisa muito solene. Uma vez, eu estava estudando com uma senhora da igreja presbiteriana, e ela falou para mim assim, ai, que nojeira, não, ainda bem que não é mais assim, que horror, que horror. Eu disse para ela, é isso mesmo que Deus queria que o ser humano sentisse, horror pelo pecado, nojo pelo pecado. Era isso mesmo que era para o pecador sentir. Deus queria que ele sentisse, que ele visse como o pecado é nojento. E assim acontecia. Quando chegava o dia da expiação, que a Bíblia nos traz o relato para nós lá de Levítico, o dia da expiação, o que significava o dia da expiação? Era um dia muito solene também, que aí eles pegavam, a ordem que Deus deu era que todos deviam se tomar banho, se prepararem, e todos
todos deveriam ir para o pátio do santuário. Todo, não podia ficar ninguém em casa. Que aquele que ficasse em casa seria extirpado do povo de Israel, não fazeria parte mais do povo de Deus. Seria eliminado. Essa é a palavra correta. Seria eliminado, diz a Bíblia que seria eliminado. Então, porque nesse dia, o sumo sacerdote, ele iria entrar lá no Santo do Santo. E para ele entrar lá, também ele tinha que se preparar. Ele ficava dias, ficava semana em jejum, em oração, em contrição, porque se ele entrasse em pecado, ele morreria. Então, por isso que Deus ordenou que nas vestes dele, que se colocasse campainha nas barras da saia dele, porque enquanto o povo aqui fora estava ouvindo as campainhas, sabia que o sumo sacerdote estava lá em vida. Esse sumo sacerdote representava Jesus Cristo. E o sumo sacerdote, ele estava ali fazendo expiação e limpando toda a sujeira que estava no santuário. Essa era a função dele. Chegar diante de Deus por nós. Reclamar diante do Pai que nós estávamos em contrição, que nós tínhamos arrependido do nosso pecado. Interessante, nesse dia também, leia a história do santuário, para vocês vão ficar maravilhados. Nesse dia também eles traziam 2 bodes e lançavam sorte sobre esses bodes. Um representava Satanás e outro representava Jesus Cristo. Simbolicamente, aquele que representava Jesus Cristo, o bode que representava Jesus Cristo, ele era sacrificado e morto, como Jesus foi morto. Ele era morto. E o que representava Satanás, o sumo sacerdote saía de dentro do santuário, simbolicamente, ele colocava sobre a cabeça daquele bode, Azazel, que representava Satanás, e ele era conduzido para o deserto. Alguém levava ele e soltava lá no deserto. Por quê? Porque ele foi o único culpado. Foi ele que induziu o ser humano ao pecado. Então ele era levado para o deserto. Interessante, né? Na Bíblia está escrito que eu acho assim impressionante, quando vocês leem Apocalipse, que fala que Satanás, João falou assim que ele viu um anjo descendo do céu e amarrou Satanás, prendeu ele, acorrentou, entende? Para que ele ficou solto, sozinho na terra. Representa esse dia da expiação que Satanás foi levado para o deserto. Porque quando Jesus vier, essa terra aqui vai ficar deserta. Vai ficar só Satanás aqui com seus anjos, meditando na maldade que ele fez. Por 1000 anos, diz a Bíblia. Por 1000 anos. Nós podemos até estudar sobre isso mais para frente. É impressionante esse estudo, né? Satanás preso por 1000 anos nessa terra. Que Apocalipse registra esse fato do bode Azazel quando ele era levado para o deserto. Então nós estamos vivendo hoje nós estamos vivendo o dia da expiação. É um momento solene em que nós devemos ficarmos em contrição diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, está rolando um juízo no céu. Estamos sendo passados em revista diante de Deus. E nós devemos mudar nossas atitudes. Nós devemos tomar cuidado, orarmos, pedir para Deus
que nos deu o caráter de Jesus. Porque os nossos livros estão sendo abertos no céu. Estamos vivendo o dia da expiação. E quando Deus passa em revista, por isso que Jesus falou assim, você não sabe a que hora sobre ti eu virei. Nós não sabemos. Eu não sei a hora em que Deus vai pegar o meu livro lá no céu. Vai passar o meu nome em revista. E muitas vezes, quando ele pega o livro, diante de milhões e milhões de testemunhas que são os anjos, porque você sabe, cada um de nós temos um anjo que cuida de nós. Jesus mesmo disse lá em São Mateus, se não me engano, é 18, toma cuidado com as criancinhas. Cuide bem das criancinhas, porque o seu anjo, todos os dias, ele vai à presença do Pai Celestial, prestar conta. Nós temos o anjo relator que relata as nossas atitudes. E quando nós somos passados em revista diante de Deus, como é que vai estar o nosso caráter, a nossa vida? Lá em Eclesiastes 12 diz que todas as coisas serão trazidas à tona. Não é isso? Todas as coisas. Diz que é dever de todo homem guardar a lei de Deus, guardar os seus mandamentos. Não é isso? Vamos ler aqui em Eclesiastes, que é muito bom a gente ler a palavra de Deus, irmãos. Não ficar só em palavras. A gente deve ler porque quando nós lemos, a gente é no capítulo, né, que é quando a gente fala que até o capítulo da juventude, que é onde diz, lembra-te do teu Criador, no capítulo 12. Mas vamos ler o versinho 13, olha. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo está patente diante de Deus. Muitas vezes, né, a gente vê pessoas maldosas, egoístas, né? E nós devemos avisá-la, falar do amor de Jesus para ela. Esse é o nosso dever, a nossa função. Falar de Jesus para essas pessoas. Porque o prazer de Deus é morar conosco, é estar conosco. Ele quer nos salvar. Esse é o propósito de Deus, é nos salvar. E nós estamos aqui nessa terra também com essa missão de pregar o evangelho às pessoas. Então, muitas vezes nós fazemos coisas que a gente fala, ninguém está vendo, mas tem sim, Deus está vendo. Por isso que eu queria falar com vocês sobre essa decisão minha. Aí eu fui entender por que Jesus realmente precisou morrer na cruz, irmãos. Tinha uma lei no céu, que se a lei fosse transgredida, o ser humano deveria morrer. E quando Adão e Eva pecou, eles deveriam morrer. Morrer eternamente, mas Deus tomou a providência. Eles morrem essa morte natural, mas é a morte eterna? Não. Jesus pagou o preço. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu a morte eterna. Para nos dar o direito, a garantia
que se eu quiser ser salva, é só aceitá-lo como meu Senhor e Salvador e obedecer. Essa graça maravilhosa que nos salva. Bem entendido, irmão. As pessoas estão confundindo. Eles estão deixando-se uma graça muito barata, irmão. Não. O sacrifício de Cristo foi muito caro. Foi um preço muito alto que foi pago pela minha e pela tua salvação. É de graça, porque eu não tenho como pagar. Então se tornou de graça. Mas a salvação é caríssima. É caríssima. Dificilmente, né, eu poderia pagar. Era impossível eu pagar esse preço que foi caríssimo. Interessante, quando eu encontro com pessoas e eles dizem assim: eu sou salvo pela graça. Mas você olha na vida deles, você não vê salvação. A vida que eles levam, você não vê assim mudança, reforma. Então, é uma graça muito barata. Mas ela custou um alto preço, não custou o preço de Jesus Cristo. A morte dele. Deus deu tudo, tudo que ele tinha no céu, em prol da salvação do ser humano. Entende? Não é simplesmente, não. Eu dizer assim, eu sou salvo pela graça. Se você é salvo pela graça, se você aceitou Jesus Cristo, então siga as pegadas dele. Como foi que ele andou nessa terra? Como foi que Jesus andou? Como foi o que ele fez? E como foi que ele ensinou que nós devemos fazer também? Se me amais, disse Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Assim como eu tenho amado e guardado os mandamentos do meu Pai. Então nós devemos obedecer a Jesus, guardando o seu mandamento, porque ele pagou um alto preço para nos salvar. E nós estamos vivendo esse dia da expiação, em que devemos estar todos em contrição, refletindo a nossa vida. Nunca devemos ir dormir sem o Senhor. E hoje eu cometi um pecado. Eu fui muito grosseira com aquela pessoa. Por favor, me perdoa. Me ajuda a não ser mais assim. Ensina-me, Senhor, eu ser pessoa boa, ter coração puro. É isso que nós vemos cada noite. Orar e pedindo a Deus. Ter amor ao próximo, ter empatia pelo próximo. Ajudar no que for preciso. Porque todos nós somos chamados, irmão. Somos chamados nessa missão de pregar o Evangelho. Ensinar as pessoas. Nós precisamos, muitas pessoas, irmão, talvez nunca pegarão a Bíblia na mão para ler. Talvez nunca leram a Bíblia. Mas que nós possamos ser uma Bíblia aberta para elas. Que a nossa vida, através da nossa vida, ela possa estudar a palavra de Deus através da minha vida. Que eu possa ser um exemplo, mostrar para ela o caráter de Jesus. Nós devemos pedir: Senhor, ajude eu a ser uma Bíblia aberta. Ensina-me a andar em retidão diante de Ti. Porque nós sabemos que Deus vai trazer à tona todas as coisas que eu fiz. Entende? Deus perdoa meu pecado na hora que eu peço. Vai ficar um registro no céu. E está escrito no meu livro. E aí, o
Vocês lembram quando Moisés falou para Deus assim, se Deus não perdoasse o povo, então que riscasse o nome dele também no livro, e Deus disse para Moisés, eu riscarei do livro da vida todo aquele que pecar contra mim. Não devemos passar nenhum dia sem pedir a Deus que nos perdoe os pecados, mas chama o pecado pelo nome. Esse negócio, Senhor, perdoa meus pecados. Não. Jesus falou assim, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, porque eles herdarão a terra. Esse chorar, irmão, é chorar pelo pecado. Sabe, ter uma contrição, falar, Senhor, me perdoa, eu quero ter uma vida nova. E também os mansos herdarão a terra. Lê as bem-aventuranças no capítulo 5 de São Mateus. Ali está escrito como Jesus quer que nós andemos. O capítulo 7, irmão, diz que nós somos sal. Jesus falou assim, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Qual que é a função do sal? É temperar. Nem de mais e nem de menos. Dar sabor. Assim que deve ser a vida do cristão. E o que eu precisar fazer para ajudar o meu próximo, eu devo fazer. Cada dia, irmãos, orem a Deus. Peça a Ele que ajude vocês a ter coração puro e pensamentos puros. Não, eu faço essa oração para mim todo dia. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ter sentimentos puros. Pensamentos santos e puros. Ensina-me, Senhor, a andar na luz da Tua palavra. Tem que ser a nossa oração a cada dia, porque somos pecadores. E temos um inimigo que não descansa, que não dorme. Enquanto nós dormimos, ele está ali maquinando o que ele vai fazer para nós pecar no dia seguinte. Então nós temos que orar muito e vigiar. No céu não se entra de qualquer jeito, irmãos. A Bíblia fala que lá não vai entrar nada que contamine. Então, vamos orar a Deus pedindo para Ele nos ajudar. E vamos também, vamos pedir para Ele, irmão, que nos ensina a cada dia a Tua palavra e não descuida da leitura. Então, está aqui dizendo, olha, eu vou ler para vocês um pedacinho aqui do livro do Grande Conflito, está dizendo assim, vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel e exigia que todos se afligissem a alma pelo arrependimento dos pecados e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse de ser extirpado diante do povo. De igual modo, todos que desejam, seja o seu nome conservado no livro da vida, deve agora, nos poucos dias de graça que nos resta, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração, e profundo e fiel. O espírito liviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. A obra da preparação é uma obra individual. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não somos salvos em grupo. Não é em grupo, não somos salvos em grupo. A pureza e a devoção de um não suprirá a falta da qualidade do outro. Meu marido não vai me salvar. Eu não vou salvar o meu marido. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Embora todas as nações devem passar em juízo perante Deus, examinará Ele o caso de cada indivíduo, como se um escrutínio tão íntimo e penetrante, como se não houvesse outro ser na terra. Interessante, irmão. Que Deus cuide de mim como se eu fosse a única. Ele cuida de você também como se você fosse único.
E Ele também vai tratar do nosso caso como se fôssemos únicos. Né? Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentoso, os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. É no santuário do céu. Vocês acreditam que muitas pessoas não acreditam que tem um santuário no céu? Sendo que em Hebreus 8, capítulo, versinho 1 e 2, ela diz que tem um santuário no céu e que Jesus entrou no santuário do céu. E tem pessoas que não acreditam, mas tem um santuário no céu. É nesse lugar em que Jesus está revendo nossa vida, nossos livros. Em Apocalipse foram abertos os livros e foram aberto outro livro, que é o livro da vida. A revista é feita. E quando a revista é feita, se nós nos arrependermos de todos os nossos pecados, pedimos perdão de todos os nossos pecados, então nosso nome será fixado no livro da vida. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude a sermos aprovados naquele dia. E olha, nós estamos muito perto. Nós estamos vivendo nesse dia da expiação, mas no final do dia, pertinho da volta de Jesus. Não sabemos a que hora ele virá, mas Jesus falou para nós olharmos os seus acontecimentos. Olhar para os acontecimentos. Irmãos, o que estão acontecendo é coisa assim impressionante. Tanto na natureza, quanto na maldade dos seres humanos, quanto nas invenções da tecnologia avançada, que a gente fica surpreendida, né, com tanta coisas que as pessoas estão criando, inventando. Umas é muito boa, porque nos ajuda, outras nos assustam, outras não servem para nada, mas a turma estão criando, estão inventando. É porque, irmãos, Daniel escreveu que perto da volta de Jesus o saber ia se multiplicar. A ciência ia se multiplicar e avançar. E nós estamos vendo coisas espantosas, irmãos. Então, estamos muito perto da volta de Cristo. E vamos orar para que Ele nos salve. Vamos ficar firme, vamos ficar confiante. Porque vamos dizer, como diz Martinho Lutero, né? Se eu olho para mim, não tem como me salvar. Mas se eu olho para Cristo, não tem como nos perder. Vamos ficar firmes nesse propósito. Então diz assim, olha, que é solene são as cenas ligadas à obra da expiação. É um momento muito solene. Então diz assim, quando se encerrar a obra do juízo e investigação, o destino de toda a terra terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faz justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras, que está no capítulo 22 de Apocalipse. Quando encerrarem a investigação que está acontecendo no céu, é como diz aqui o Apocalipse, quem está sujo vai continuar sendo sujo, mais sujo ainda, mas quem estar limpo vai continuar limpo, porque aí já foi encerrado tudo, encerrou-se, não há mais, fechou-se a porta da graça. Depois que terminar a investigação no céu,
será fechada a porta da graça. Ninguém mais, Senhor. Aí é só aguardarmos um pouco, um pouquinho mais. Jesus vai voltar para nos levar para o céu. Como eu almejo esse dia. Ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Gente, isso aí é uma coisa que não dá para descrever. Você já imaginou? Não dá para descrever. Sermos transformados de um corpo pecador para um corpo sem pecado. Vai haver ressurreição dos justos. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares, irmão, para estar para sempre com Ele. Perderíssimos. É loucura. Vamos nos preparar para que, quando Ele vier, possa nos achar fazendo a sua vontade. Oremos, querido Deus. Nós agradecemos, tá, pela Tua palavra. Obrigado por termos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, que nos ensina como devemos andar para viver a eternidade contigo. Abençoe a cada pessoa, Pai, que vai assistir esse vídeo. Toque no coração dela, Pai. Ilumine a mente dela, para que ela possa, Deus querido, se preparar para a volta de Jesus. E abençoe a cada um. Que Teu Santo Espírito, Pai, faz uma obra magnífica no coração de cada pessoa. Meu Deus querido, queremos estar no céu contigo. É nosso sonho morar contigo. E por favor, Pai, nos salve, a nós e a nossa família, nossos irmãos de fé, todas as pessoas que nos rodeiam, Pai. Gostaríamos que estivesse conosco lá. Essas bênçãos nós suplicamos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer a todos aqui que estão se inscrevendo, porque eu quero continuar esse trabalho, levando essa mensagem para as pessoas. Quero alcançar pessoas. Um dia quero encontrar com pessoas no céu que através desse vídeo entregaram o coração a Jesus. Uma boa noite para vocês.